Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo, de profundo sono, e fechou os vossos olhos. Vendou os profetas e os vossos principais videntes. Vou ler novamente. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais também videntes. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã pelas pessoas que aqui estão, aquelas que não puderam estar porque estão trabalhando, algumas viajando, mas eu te louvo porque o Senhor está nesse lugar, e eu sei que o Senhor vai continuar ministrando o nosso coração. Que eu desapareça nesta manhã, e que o Senhor apareça e fale poderosamente ao nosso coração. Encontra aqui, Pai, corações abertos, que vão entender esta palavra através do Teu Espírito Santo. O Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como convencer as pessoas. Então, o Teu Espírito Santo tem a liberdade neste lugar, que as pessoas não me vejam, mas vejam o Senhor ministrando o coração delas. E que esta palavra produza realmente um grande crescimento, um grande amadurecimento na vida de cada homem, mulher, criança, jovem, adolescente que estão neste lugar, em nome de Jesus, amém. Se você puder aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Essa palavra aqui que eu quero falar, Isaías 29:10, ela fala com a questão de olhos fechados. A presbítera Meire falou sobre olhos bons e olhos maus, que é justamente o mês que nós nos encontramos. Nós nos movemos muito pelos meses hebraicos aqui, porque não queremos ser pegos desapercebidos. Nós queremos entender qual é o tempo de Deus para a nossa vida. Então esse mês está falando muito sobre você ter olhos bons ou você ter olhos maus. Somos nós que escolhemos qual é o olho que nós queremos ter. O que é ter um olho mau? O olho mau é quando você olha só para as pessoas e vê que aquelas pessoas estão tendo e você não consegue ver que você também pode ter se você olhar para Deus. Então, quando você diz assim, puxa, por que fulano tem e eu não tenho? Puxa, por que está acontecendo isso com essa pessoa e isso aqui não está acontecendo comigo? Puxa, o olho mau fala assim, muito sobre você só enxergar aquilo que não tem. E quando você não tem alguma coisa, você olha para alguém e começa a ver que essa pessoa tem, aí você muitas vezes começa a ter inveja. Então esse mês nós estamos guerreando contra toda a inveja, contra toda a frustração, contra toda a amargura. São coisas que nos impedem realmente de ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Estava conversando com uma pessoa ontem mesmo, e ele já foi lá e falou, nossa, esse ano foi muito ruim para mim. E glória a Deus que tivemos aqui um testemunho tremendo, né, do Fran, junto com a Elionai, dizendo que mesmo sendo um ano de crise, com dificuldades, Deus trouxe provisão. Por quê? Qual é o segredo? Olhar para Deus. Quando você olha para Deus, eu ensinei na sexta-feira, quando você coloca teus olhos no Senhor, então você vai ver o que Deus está fazendo em áreas da sua vida. E a prova disso foi que nós lemos sobre a questão de Abraão, que quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, o anjo bradou e disse, não faça isso. A Bíblia diz, ele ergue os seus olhos e ele vê ali um cordeiro. Deus preparou realmente o cordeiro para fazer o sacrifício. Então, quando você olha para Deus, Deus vai preparar realmente um milagre para a sua vida. Agora, eu abro agora falando sobre Isaías 29:10, porque eu preciso alinhar a minha visão com Deus, para que os meus olhos, eles não sejam fechados. Então, isso parte de cada um de nós. Tudo depende de para onde é que você está olhando. Como é que você está olhando? Então, esse mês nos leva muito a analisarmos como é que você está enxergando. Então, se você não está com os teus olhos em Deus, eu já sei o que você está enxergando, irmão. Nada vai dar certo, todo mundo tem, você não tem, todo mundo vai ser alegre, você vai ficar realmente triste, porque você está olhando de uma forma errada, da qual Deus quer que você enxergue.
Por isso que essa palavra fala sobre a questão dos profetas. Esse ano que nós estamos, vai até assustar algumas pessoas aqui, mas esse ano fala sobre o ano dos profetas. E o profeta, como ele é chamado ali na última frase, como vidente. Quando eu sei que o mundo pega, né, os macumbeiros pegam por aí essa frase, e eles falam assim: nós conseguimos enxergar o reino espiritual. Mas na Bíblia, os profetas, os homens de Deus, eram chamados aí como videntes. Mas qual é a situação desses profetas? Porque o profeta, ele enxerga o trono, e o profeta, ele traz a revelação de Deus para aqueles que buscam a Deus. Mas aqui, Deus está enviando um espírito de profundo sono sobre os profetas. Né? E ele está fechando os olhos, ele está vendando os olhos dos profetas e também dos principais videntes. Quer dizer, o que a Bíblia diz? Se o povo, se você abrir lá em Provérbios 29, 18, que quando o povo, ele não tem visão, irmão, ele fica completamente perdido. Provérbios aí 29, 18, ó, não havendo profecia, o povo vai perecer. Né? Então, é muito importante que a pessoa ela receba uma profecia. É muito importante que se tenha a ação profética. É muito importante que o profeta ele seja ligado com a sala do trono, porque ele vai ver o que Deus está fazendo. E essa palavra é para as nossas vidas, porque se eu não colocar meus olhos em Deus, eu não vou enxergar o que Deus está fazendo. Então, existem pessoas, não vou dizer que são vocês, mas há algumas pessoas que elas só têm visão em uma determinada área da vida dela. Ela está focada apenas numa área, mas ela se esquece de outras áreas. Então, se nós olharmos para o Senhor, nós vamos entender que Ele tem uma resposta, Ele tem um milagre em cada área da nossa vida. Amém ou não amém? Então é muito importante que haja essa mudança. Tem gente que de repente fala assim: eu estou esperando isso aqui de Deus, mas Deus quer fazer muito mais. E talvez essas outras coisas, onde você não está colocando os teus olhos, são as primeiras coisas que Deus quer fazer. Alô? Amém? Às vezes o teu foco é numa coisa só. Mas não é isso que vai te alegrar, não é isso que vai te satisfazer, não é isso que vai realmente deixar você em paz, porque você está olhando só para uma coisinha. E aí Deus está dizendo: eu tenho muitas outras coisas que eu posso realizar na tua vida, e isso é um complemento para que aonde você está colocando o teu foco, isso também seja aí providenciado por mim. Então eu tenho que colocar meus olhos em todas as áreas. Veja, não lute apenas por uma área apenas. Sabe, às vezes tem gente que diz assim: enquanto essa área da minha vida não for resolvida, eu não faço mais nada. Está errado. Meu Deus. Eu tenho que pedir: Deus, mostra todas as áreas da minha vida. Imagina você tem um teto, né? Fica imaginando um teto. E aí começa a chover, aí começa a pingar ali. Aí você foca só ali. Mas se está mostrando que ali está pingando, faz assim, ó, vamos dar uma olhada em todo o teto, porque de repente o dinheiro que eu vou gastar ali, eu posso usar para fechar todos os outros lugares que vão vazar. Não é assim quando começa uma reforma, né? Você começa arrumando um negócio aqui, daqui a pouco você está quebrando toda a parede. Porque você colocou o foco só em uma coisa. Então olhe para Deus, porque Deus trará provisão em todas as áreas. Tem uma coisa que nós nos esquecemos, e é a questão de maturidade. Deus está querendo tratar a nossa infantilidade nesse mês, né? Porque nós não podemos, nós vamos virar, daqui a pouco vai, no ano gregoriano, faltam alguns dias para nós virarmos de ano, né? E aí Deus traz esse mês do nosso olho, onde os nossos olhos têm que ser bons ou não, para nós tratarmos a nossa infantilidade e também a nossa imaturidade. Então isso é um tratamento na nossa vida. Quando você abre a tua
1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 1. Está dizendo assim. E eu, irmãos, olha o que diz o versículo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Isso é Paulo dizendo aos coríntios. Ao invés de trazer, nas minhas palavras agora, muita revelação espiritual para vocês, eu tive que falar com vocês como pessoas completamente carnais. Por quê? Porque eu vi que vocês ainda eram meninos. Aquela igreja lá em Corinto, ela não tinha crescido, porque a ideia de Deus, a vontade de Deus, é que haja realmente um crescimento e um amadurecimento da sua vida. Você não pode permanecer imaturo o resto da sua vida. Você não pode permanecer infantil o resto da sua vida. Eu estou falando a vida cristã. É isso que eu estou falando, né? Continua aí, por favor. O 2. Com leite vos criei. Então, você vai encontrar muitas pessoas que estão sendo alimentadas com leite. Quando a criança nasce, algumas mães não sabem disso mais do que eu, a criança nasce, você não pode dar uma feijoada? Inclusive, se você quiser comer uma feijoada gostosa, lá no Fran tem. Tem uma feijoada gostosa lá. Agora, imagina você dar uma feijoada para uma criança, porque é uma coisa muito forte. Nós que somos adultos, quando comemos alguma coisa forte, passamos mal. Então, Paulo está dizendo, estou alimentando vocês com leite, né? E não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. E aí o versículo 2 diz, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quer dizer, ontem, por exemplo, acho que hoje ainda dá tempo, né, de fazer algumas compras, porque o Natal é à noite. Mas quantos já não estão aí com o semblante caído? Quantos já não estão dizendo, minha vida parece que é uma desgraça? Quantos já não estão aí, de repente, com inveja, porque fulano está tendo e o outro não, e você não está conseguindo ter? Isso é posicionamento de imaturidade. E aí você está colocando os teus olhos naquilo que as pessoas têm e não conseguem enxergar o que Deus vai preparar para a sua vida. Muitas vezes, aquilo que você tanto deseja do outro, não é uma coisa que vai ser legal para você. Alô? Eu vou entender? Então, Paulo está dizendo isso. Em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Está falando assim. 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Gente, Paulo está te falando aí, que é Paulo que escreveu essa carta. Eu não posso ser mais inconstante. Não pode haver mais essa área de bipolaridade na nossa vida. Uma hora eu estou legal, outra hora eu não estou. Outra hora eu estou em paz, outra hora sou explosivo. Uma hora eu creio, outra hora eu não acredito. Deus está nos chamando realmente para uma mudança. Esse é o mês da sua mudança. Meu Deus! Eu não quero mudar, isso é problema seu. Mas Deus está te dando a abrir uma porta, né, que é o ano da porta das oportunidades. Deus está abrindo essa porta para que haja mudança. E a mudança primeiro começa na nossa vida. Então, a bipolaridade, a agitação, a ausência de estabilidade, né, sabe? A ausência de equilíbrio. Tem gente, irmão, que está dentro da igreja que é atacado nessa área. E esse mês você vai ser atacado muito. Porque às vezes porque não pode dar um presente para alguém, fica daquele jeito. Briga com o marido, briga com a esposa, briga com a família, não vai na festa. Porque eu não tenho, eu não vou. Tem gente que é assim. A gente faz às vezes a família faz aquele negocinho, né? Vamos juntar um dinheirinho para a gente comer tudo junto. Aí a pessoa fala, não tenho dinheiro, não vou. Vou ficar dentro de casa ponto final. E isso é infantilidade. Infantilidade. Não está enxergando que Deus pode usar a vida de alguém para abençoar a sua vida. E veja bem, às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero que Deus me use para abençoar outra pessoa. Quando você primeiro recebe,
Deus abençoa você para poder fazer alguma coisa por Deus. Enquanto existe orgulho dentro do seu coração, você está travando a vida de alguém. Por isso que quando alguém traz alguma coisa para mim, eu pego na primeira. Porque eu não posso impedir a bênção de Deus na vida daquela pessoa. Ela não está dando só porque ela quer, ela está dando porque Deus moveu o coração dela para abençoar a minha vida. Amém ou não amém? E aí quando eu sou um canal de recepção, eu posso me tornar um canal onde eu vou abençoar outras pessoas. Então esse é um mês, por exemplo, nesses dias aqui agora, você tem que analisar a tua vida. Como é que você está enxergando a tua vida? E Paulo continua dizendo, né? Você não pode, eu e você, não podemos continuar como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia se enganam aí fraudulosamente. Então, esses dias, eu digo esses dias, mas esse mês ainda vai adentrar no mês de janeiro ainda. Esses dias é o momento de nós tratarmos a nossa imaturidade. E o que significa essas áreas de imaturidade? É quando a nossa carne... Você tem carne aqui? Não picanha, não vai revelando aí o segredo. Né? Mas esse tempo é onde você precisa analisar as áreas carnais, quando você se move carnalmente. Esse é o momento onde a sua carne vai se levantar muito. E aí, porque muitas vezes nós falamos, eu sou espiritual, mas aí, mediante uma situação daquilo que você está vendo, como você está vendo, o que é que você está enxergando, eu quero ver como é que você vai se mover. Se você se move, ai pastor, o senhor quer que eu fique como agora? O senhor quer que eu coloque, que eu fique orando? Tem que orar, porque é lá do céu que vai vir a bênção. Você quer que eu fique cantando agora e fingindo que nada está acontecendo? É isso que o Senhor quer? Porque quando você adora a Deus, a presença de Deus vem. Se você quer alguma coisa no reino físico, deixa eu te falar uma coisa. Isso tem que acontecer primeiro no reino espiritual. Eu só posso fazer alguma coisa, eu só posso ter alguma coisa. Davi disse isso. E num certo momento, quando ele estava dando ofertas para Deus, ele levantou as mãos, e olha que ele deu muitas ofertas, mas ele disse assim, Deus, eu só posso dar isso aqui, porque veio do Senhor. Então, queridos, essa é uma estratégia. Se você de repente falar assim, hoje eu vou entrar dentro da minha casa, hoje eu não quero receber ninguém, hoje eu não vou desligar o telefone, hoje eu não vou ficar com a minha família, hoje eu não quero, eu vou ficar aqui, encruado. É a carne que está se manifestando. E agora vai ficar pior, porque você está recebendo uma palavra. O Espírito Santo vai ficar batendo na porta do teu coração, dizendo assim, menininho da mamãe, do papai, infantilzinho, imaturo, sei lá, né? Oi, maturozinho. Vai ser pior, que você está recebendo a palavra, né? Aleluia. Então, o que Deus quer? Irmãos, Deus não quer o nosso sofrimento. Quando Deus expõe, né, essa questão, que são manifestações da nossa carne, quando Deus expõe isso, é porque nós precisamos tomar a decisão certa. E qual é a decisão certa no meio de manifestações da nossa carne? 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Olha o que está dizendo aí a Bíblia. Quando eu era menino, veja que Deus ele enxerga de uma forma diferente. Deus ele enxerga para mim e para você investindo na sua vida, né? Agora ele diz, quando eu era menino, o que acontecia? Quando a pessoa é menina, ele fala como? Menino. E aí sente como? Menino. Discorria como? Menino. Mas aí continua a Bíblia dizendo, mas logo que cheguei a ser homem. O que esse homem ele fez? Ele acabou com as coisas de menino. Então, esse tempo, Deus está dizendo assim que nós precisamos assumir a nossa identidade. Ou nós somos meninos, ou nós somos homens. Ou nós somos
somos crianças ou nós somos adultos. É você que tem que decidir isso. Quando as situações virem acontecerem, então você tem que entender, peraí, o que eu sou? Eu lembro que quando eu me casei com a minha esposa, aleluia, vai fazer o que? 16 anos já. Na lua de mel foi uma maravilha, né? Isso revelava vocês, foi uma maravilha a lua de mel. Mais ou menos, né? Como assim? Não, eu estou falando da primeira noite, né? Pelo amor de Deus. É? A lua de mel foi uma maravilha. Mas quando eu acordei, além de ver como ela realmente é depois que acorda, linda, maravilhosa, veio uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui do meu lado? Agora já era. E olha que eu tinha casado uma semana antes no cartório, né? E aí casamos no sábado. E cara, quando eu acordei que eu vi aquela, eu falei, eu não posso mais voltar para casa da minha mãe. Bem que eu podia. Mamãe ia estar lá de braço aberto, mas conhecendo a minha mãe, ele ia falar, tá fazendo o que aqui, menino? Tu não casasse? Vai para casa da tua mulher. Mas eu falei, e agora? Meu Deus, eu estou casado com ela. E agora? Estou numa casa, aluguei uma casa. Meu Deus, eu tenho responsabilidade. Eu entendi que agora eu não era mais o menininho da mamãe. Agora eu era o homem da Thaís. Então, eu precisei assumir a minha identidade. Aí começou a vir os problemas. Porque começa a vir a falta de comida. Eu vou contar um segredo aqui. Posso contar? Quantos querem ver? Depende. Minha mãe um dia foi fazer compra. Minha mãe, ela é bênção para fazer compra. Eu estou falando aqui, estou com a minha mãe, e a minha mãe fala assim para mim, filho, pega 2 carrinhos, eu não sei se ela vai lembrar disso, pega 2 carrinhos. Eu falei, 2 carrinhos? Coitado do meu pai. 2 carrinhos? Aí ela começou a passear comigo no mercado, e aí ela perguntando assim para mim, ela disse, filho, você gosta disso? Eu falei, eu gosto. Ela foi colocando no carrinho, aí foi colocando, e várias coisas eu fui falando, ela foi colocando, aí eu, mãe, por que você está perguntando para mim? Ele disse, não, eu estou fazendo uma compra para você. Eu falei, não, mãe, obrigado. Sou um homem casado agora. Fome com orgulho. Nós passamos fome com orgulho. Porque se eu não assumir a minha identidade, se nós não assumirmos a nossa identidade de amadurecimento, se nós não encararmos uma pequena situaçãozinha de passar fome, aí está perdido, irmão. Ela já tinha voltado para a mãe dela, né? Durante uma semana, e eu já tinha voltado para minha mãe, e a gente estava triste da vida. Decepcionado, porque o primeiro teste a gente falhou. Alô? Que silêncio aqui. Né? Então eu preciso, como está falando aí em 1 Coríntios 13:11, eu preciso começar a falar. Eu preciso começar a pensar. Eu preciso começar a agir de maneira correspondente à minha idade. Se você está falando como criança, você é criança. Se você está agindo como criança, você é criança. Deus está dizendo que você tem que chegar a uma maturidade. Mas no meio das provações, daquilo que você está enxergando, você é imaturo, você é bipolar, somos imaturos, bipolares. Não temos equilíbrio, não temos moderação. Corremos para tudo que é lugar. O mês vai passar, você não vai vencer, vai continuar as mesmas coisas. Alô? Hebreus 5,14. Hebreus 5,14 fala sobre se eu, não sei o que está pensando agora, tem muita gente, irmãos, que assim, não vejo a hora de fazer 18 anos. Eu me casei com 27 anos, 27 para 28 anos, uma excelente idade para se casar. E ainda tive que aprender muita coisa e estou aprendendo. Imagina que em casa cedo se precipita. Então a ideia é que nós, se somos realmente maduros, temos que agir como Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos.
Chega de tomar leitinho. A gente precisa começar a comer alimento sólido. O alimento sólido vai te ajudar no meio das adversidades. Quando as lutas vierem e você se lembrar que quando você era criança, você não aguentava, não suportava e corria para o papai e para a mamãe. Quando as lutas vierem e você estiver comendo um alimento sólido, você vai dizer assim: ei, pode vir. Eu não estou com os meus olhos nesse problema. Eu estou com os meus olhos no Senhor. Eu estou me alimentando da palavra. Eu sei que no tempo certo Deus vai trazer o milagre. Porque quando nós somos crianças, você já viu uma criança birrenta? Ou quer alguma coisa? Já viu no meio do shopping fazendo isso? Eu quero. Tem gente que é assim quando vai orar para Deus. Às vezes a pessoa fala assim: ah, tá bom, pastor, é isso que eu quero, né? Você quer que eu vá orar? Então tá bom. Aí chega lá, vai orar na casa dele, ou em algum lugar, e fica como uma criança birrenta. Eu quero. Criança birrenta. A Bíblia diz que se você pedir, Deus vai te dar, mas o tempo dele, porque há tempo determinado para todas as coisas. É verdade. Eu estava tirando umas coisas da nossa casa, aí a Milena, que tem 4 anos, que é minha filha, que estava aqui dançando, para quem não conhece, ela disse: pai, eu posso te ajudar? Ela já foi pegando algo mais pesado. Quando ela tentou levantar, disse: pai, isso aqui está muito pesado. Né? Então, existem crianças que estão querendo ser adultos. Carregar um peso. Quando você continua sendo criança, os pesos não virão. Ai, graças a Deus, pastor, eu não queria peso sobre a minha vida. Os pesos vão trazer experiência para a tua vida, querido. E você vai poder abençoar muitas pessoas. Amém? Então essa infantilidade tem que ser quebrada da nossa vida. Então, mais um mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Escreva isso aí se você estiver anotando. Quem é maduro tem discernimento, como está escrito aí em Hebreus, ele tem discernimento para avaliar as coisas. Ele tem discernimento para julgar as coisas. Ele tem discernimento. O que é discernimento? Entendimento. Então, um monte de coisa acontecendo, mas ele não está sendo abalado. Porque ele está se alimentando da palavra, do alimento sólido. A coisa está até vindo, está acontecendo. Por exemplo, não foi segredo para ninguém que haveria uma crise. Mas quem está sendo alimentado da palavra, está olhando para o Senhor, essa pessoa, não significa que não vai passar por uma situação difícil, mas ela vai continuar olhando para o Senhor e Deus vai trazer milagres. Foi o testemunho que foi dado aqui. Eu fiquei pasmado com o testemunho, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Pasmo, perdão. Eu fiquei pasmo do testemunho. Porque como é que pode uma pessoa, você que está me ouvindo, como é que pode uma pessoa que tem um restaurante apenas cozinhar um quilo de feijão por dia? Por dia. Mas veja o que estava acontecendo. Mesmo cozinhando 1 quilo de feijão, havia provisão do Senhor. A pessoa não abandonou. A pessoa não recuou. Muitos estão fechando as portas. Muitos estão desesperados. Mas ele creu no Senhor. E no meio da crise, Deus fez milagres. Isso é maturidade. Quando os outros problemas maiores vierem contra ele, ele vai dizer assim: vou me lembrar daquele dia. Porque, irmão, assim como os problemas vêm e eles aumentam, quanto mais você crê no Senhor, maior será o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado: não retenha o milagre de Deus na sua vida, meu irmão. A falta de fé, fala assim, a falta de fé em Deus retém o milagre de Deus na sua vida. Amém? Então Deus quer que eu e você possamos enfrentar as nossas maturidades de frente. Então, quando vi as situações, porque vem. Gente, eu lembro quando eu estava colocando minha primeira filha no colégio, nós colocamos ela lá, fechou a porta. E a gente ficou na fresta assim, olhando para ver para onde ela estava indo. Né? Até que ela desapareceu. A gente ficou com medo. Meu Deus, nossa primeira filha. Ai, meu pai, olha, está indo lá tão bem. Ela não estava nem aí. Ela já entrou com tudo, já foi logo brincar. Então, nós precisamos enfrentar esses medos. Deus não quer que você desista. É isso aí.
Deus não quer que você desista, né? Deus quer que você seja uma pessoa realmente responsável. Ô, glória! Né? Você pode imaginar quando você dá uma coisa para alguém que é criança, dá uma responsabilidade para alguém que é criança. Às vezes eu faço isso com a minha filha. Minha filha menor, a maior não, a maior já sabe lavar prato, lavar roupa, fazer um monte de coisa. Maravilha. Mas a menor, às vezes ela vai pegar meu prato com um copo, ela vai pegar ela, ai pai, deixa eu te ajudar. Aí eu falo, filha, cuidado, leva primeiro o prato, depois leva o copo. Não, mas eu consigo. E às vezes a tendência é que caia. Então a minha pergunta é o seguinte: como é que Deus, eu estou falando de Deus, como é que Deus pode dar uma responsabilidade para alguém que ainda é imaturo? Para alguém que ainda é criança? Como pode? Estão me fazendo entender? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus quer te dar tantas coisas. Olha para outra pessoa agora e fala, Deus quer te dar tantas coisas. Mas como Ele olha para o nosso coração, né, irmãos? Muitas vezes Ele vai dizer, mas você ainda está irresponsável nessa área. Eu estou vendo que você ainda é criança nessa área aí. Então Ele não vai poder te dar. Por isso que esse é o mês perfeito. É o mês perfeito para você falar, olha, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Vou ser maduro. Vai vir, porque pode ter certeza que vai vir algumas coisas, né? Mas você vai ser maduro. Amém. Sabe o que você tem que fazer? Sabe quando passa aqueles filmes? Quando alguém começa a falar, e aí a pessoa, ela fica lá, cantando aqui dentro. Ela não está nem ouvindo o que o fulano está falando. Só que, o que você tem que fazer? A pessoa vai chegar e vai desabafar, vai falar um monte, vai acontecer um monte de coisa. Mas a tua mente tem que estar focada na palavra de Deus. Amém. Você vai estar ali, não precisa estar falando, batendo. Se você tiver que bater boca com alguém durante esses dias aí, sabe? Não bata a boca não. Escute apenas. O que serve para você vai entrar, vai ficar. O que não servir vai embora. Mas foque na palavra de Deus. Foque no que Deus está pensando sobre você. Amém. Vão chegar pessoas ali e vão dizer para você, né? Porque geralmente quando as pessoas ficam bêbadas, é que elas começam a falar as verdades, não é? Nossa, quando a gente estava passando num lugar, e estava tendo uma briga, gente. E aí a Thaís falou uma coisa certa, disse, geralmente é assim, porque as pessoas ficam embora, vai engolindo durante o ano todo, aí quando vem a confraternização, que toma um goró, aí começa a jogar na cara. Quando essas coisas virem, isso é para testar quem realmente você é. Se você é maduro, se você é imaturo. Porque se você for uma pessoa madura, você vai ouvir e você vai se portar de uma forma madura. Se você for uma pessoa imatura, você vai cair na armadilha. Não é? Você cai na armadilha. E se você é crente, ainda vai ter que pedir perdão depois. Não é verdade? Então, 2 pontos para o inimigo. Não podemos fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Então, por exemplo, eu levo em consideração a questão de adolescente. Quem já viu um adolescente aqui? Alguém conhece algum adolescente aqui? Eu conheço. Alguém conhece? Você já viu um adolescente quando ele é chamado a atenção? Não. Você já viu? Não. Você já viu? Como é que eles fazem? Como é que eles ficam? Ai, que legal que você está me corrigindo. É assim que eles fazem? Sim ou não? Sim ou não? Alguém aqui pode falar alguma coisa? Um adolescente, quando a gente chama a atenção, né? Eles não gostam de ser corrigidos. Eles fazem caretas. Às vezes eles pensam que já são adultos. Pensam que já sabem de tudo. E ainda respondem. Você é assim. Se você não sabe o que é ser imaturo, é só você olhar para um adolescente. Porque Deus está querendo te ensinar, Deus está querendo te guiar pelo caminho certo,
Deus corrige, a Bíblia diz, Deus corrige aquele a quem Ele ama. As coisas estão vindo, mas quando veio as coisas, você parece que baixa de um Travolta. Não é, né? Nesse tempo que o pessoal era rebelde, né? E a Olivia Newton-John. Parece que baixa isso. E aí você está mostrando, puxa, e pior que você nem enxerga, os outros estão olhando. Pior é isso, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhos, assim diz a palavra. Os outros estão olhando, os outros estão dizendo, eu pensei que ele tinha crescido. Eu pensei que ele tinha amadurecido. Porque, querido, quando vem o teste, a tua família está te olhando. Meu Deus do céu, santo Jesus. Os teus amigos estão te olhando, os teus inimigos também estão te olhando. Assim como aconteceu com Jó. Quando ele estava passando por aquela situação, e aí o diabo queria provar para Deus que ele estava certo. Tira tudo dentro, você não vai murmurar. E ele não murmurou. Ele mostrou que ele era maduro, uma pessoa madura no meio da situação. Ele disse, como é que eu vou receber o bem de Deus e eu não vou receber o mal? Se eu vim para esse mundo nu, eu vou voltar, eu vou sair desse mundo da mesma forma. Aí o diabo entra na mulher e a mulher fala assim, você é um louco, você ainda adora esse Deus. Se fosse você, amaldiçoava esse Deus. E depois me mataram. Isso era o diabo falando através da boca dela. Mas ele teve maturidade, ele teve discernimento, ele entendeu quem é que estava falando através da boca. Mesmo sem conhecer, ele entendeu quem estava falando através da boca daquela mulher. E ele não chamou a mulher de louca, ele disse, como uma louca você fala. Ele não disse, porque às vezes os casais você é uma louca! Tá louco, uma doida! Não é verdade? Mas o Jó disse assim, como uma louca você está falando. Então ele mostrou que ele tinha maturidade. Amém? Amém ou não amém? Amém? Então, nesse mês, querido, aprenda a olhar para a tua suficiência. Né? Olhe com olhos bons. Profetize, use a tua fé. Bendito o nome do Senhor. Se tiver só ovo hoje na tua mesa, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Pode acontecer um milagre. Alguém pode estar indo para a tua casa, levando um baita de um banquete lá. E se não levar, não tem problema. Foi a melhor ceia que você já passou. Se ninguém te deu presente e você fica, tá vendo? Por isso que eu não vou dar. Por isso que eu não dou para ninguém. Não tem problema, irmão. Dá glória a Deus. Agradece ao Senhor, porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que você tenha olhos bons. Eu declaro que os teus olhos estão sendo abertos. E quando você olhar para qualquer área da tua vida, você vai abrir a tua boca e você vai profetizar aquilo que o Senhor está liberando sobre a tua vida. Você não vai ser instrumento do inimigo para declarar derrotas. Você vai profetizar a bênção de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai multiplicar a tua suficiência e haverá abundância em todas as áreas da tua vida. Pode crer nisso, irmão. Eu lembro de uma mulher que ela tinha 2 filhos. A palavra de Deus diz, é um ensinamento, naquela época, quando as pessoas deviam, e elas não podiam pagar as suas dívidas. Então, o homem, a mulher, até os filhos eram levados escravos. E eles ficavam ali, escravos, até pagarem a dívida. No caso dessa mulher, ela não tinha o esposo, ela se tornou viúva. Mas o esposo tinha uma tremenda dívida. E o que aconteceu depois que esse homem foi sepultado? Vem os credores e foram cobrá-la. E aí ela sabia o que ia acontecer. Ela sabia que ela ia se tornar escrava. Ela sabia que os seus filhos também iam se tornar escravos. O que ela foi fazer? Ela foi procurar o profeta. E aí, quando ela chega para o profeta, ela diz, olha,
um dos teus filhos, porque o marido dela estava sendo ensinado por esse profeta. Um dos teus filhos, né? Eu sou esposa de um dos teus filhos, e ele me deixou uma grande dívida, e os credores apareceram. E agora o que eu faço? Eu vou perder tudo, eu vou me tornar escrava, os meus filhos também vão se tornar escravos. Ela desabafa do profeta, mas o profeta estava debaixo da visão de Deus. O profeta estava enxergando aquilo que Deus queria fazer na vida dela. E o profeta dá uma direção para ela. O profeta diz: você tem azeite na tua casa? Ela disse: eu tenho pouco. De repente, imagine que isso aqui seja um azeite. E ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Então ele disse assim, porque ele estava enxergando o que Deus ia fazer. Ele disse: vá até a tua vizinhança, peça para a tua vizinhança muitos vasos, não poucos, peça muitos. E aí ela foi até a vizinhança dela e ela pediu muitos e muitos vasos e ela trouxe para a casa dela. E quando ela chegou dentro da casa dela, o profeta tinha dito: agora pega esse azeite e derrama esse azeite sobre o primeiro vaso. E aí vai fazendo sucessivamente. E aí ela não parou, ela não olhou com um olho mau, dizendo: esse profeta está doido, porque com um pouco de azeite que eu tenho, como é que eu posso encher esse primeiro vaso e os outros vasos? Não, ela olhou segundo a perspectiva daquilo que o profeta estava vendo. Ela obedeceu a palavra. Querido, eu quero profetizar na tua vida. Creia nessa palavra, porque vai acontecer milagres na sua vida. A Bíblia diz que ela derrama o azeite sobre o primeiro vaso. E aí diz a palavra que o vaso foi se enchendo. E quando o vaso estava transbordando, ela disse para os filhos: corre, pega outro vaso. E aí ela trouxe outro vaso, ela continuou derramando, e o azeite não acabava. E aí ela disse: corre, traz o terceiro vaso. E ela continua derramando, aleluia, glória a Deus, e o azeite não acabou. Até que todos os vasos que ela tinha pego emprestado se acabaram. Aí cessou o azeite. O azeite só cessou porque não tinha aonde ter, não tinha mais vasilhas. Foi por causa disso, porque quanto mais vasilhas ou vasos estivessem ali, o azeite continuaria sendo multiplicado. Levanta a tua mão. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã, aonde essas pessoas estão olhando para áreas na vida delas, aonde elas não estão enxergando milagres, eu quero declarar nessa manhã, no nome de Jesus, esta palavra profética, que ela vai, Senhor, entregar, ela vai verter, emborcar o vaso, ela vai, Senhor, derramar aquilo que ela tem, e haverá uma grande multiplicação. Eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor venha surpreender cada homem, cada mulher que estão aqui nesta manhã, no nome de Jesus, com milagres. Eu quero te pedir que o Senhor venha tratar em áreas carnais na vida deles, ajudando teus filhos e tuas filhas a não serem imaturos, mas serem realmente adultos, sendo fortalecidos pela tua palavra. Quando as situações vierem, eu quero, Pai, te pedir que o teu Espírito Santo venha fortalecê-los e capacitá-los a tomarem a decisão debaixo do discernimento certo, Pai, e que em nome de Jesus, a decisão que eles vão tomar seja para a tua honra e seja para a tua glória. E eu quero te pedir que haja multiplicação em cada área na vida deles, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.